Obrigado a todos por estarem presentes. Meu nome é Marcelo Batista Neri e esse é o curso de inverno da FEFELESH, que tem como fundamentos ideias de ciência, segurança e saúde. São 4 aulas que compõem o curso. Esta aula diz respeito à violência e geoinformação, cuja a perspectiva fundamental é o espaço intraurbano. É sempre esse foco, é sempre essa referência que nós teremos durante a aula. Melhor me apresentando, então, eu sou sociólogo, doutor em sociologia pela USP e tecnólogo. Eu fiz mestrado no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No momento, eu sou coordenador de transferência de tecnologia do Núcleo de Estudos da Violência da USP e também eu sou pesquisador colaborador do IEA, do Instituto de Estudos Avançados, também da Universidade de São Paulo. Vamos lá, então, efetivamente, à aula. O Brasil é um lugar violento? Pode parecer uma pergunta um tanto quanto banal. Muitas pessoas podem considerar óbvia. Entretanto, essa é uma pergunta fundamental e entender tudo o que envolve a resposta é central nesse curso. Primeiro, vamos ver os dados em si para ponderar se realmente o Brasil é ou não um lugar violento. Nos anos 2000, por exemplo, a cada 11 minutos uma pessoa era morta de forma violenta no país. Em 2010, o número de assassinatos se aproximou a 50 mil pessoas mortas intencionalmente no país por terceiros. Se vocês somarem todos os homicídios, os dados oficiais, de 30 anos, 1980 a 2010, foram mais de 1 milhão e 90 mil pessoas mortas vítimas de homicídio no país. Esse número é maior do que, por exemplo, a guerra civil na Angola ou o conflito armado em Ruanda. Em 2007, o último dado que nós temos, do ponto de vista oficial, oficial no sentido de ser publicado por agentes públicos, foram 65.602 homicídios. Esse dado está presente no trabalho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Atlas da Violência, o que equivale a uma taxa global para o país de 31,6 mortes por cada 100 mil habitantes. Números impressionantes, cifras realmente que chamam a atenção. Então, parece óbvio dizer que o Brasil é um lugar violento, mas talvez não seja tão óbvio assim. Aqui vocês têm um mapa que apresenta a evolução da taxa de homicídios no mundo por países entre 1990 e 2017. Se vocês perceberem, o Brasil, a Colômbia e a África do Sul são os 3 países que, segundo esta fonte, está sempre na última faixa no grau de violência no mundo. Então, aparentemente, parece claro e evidente que é possível afirmar que o Brasil é um país violento. Entretanto, o quão útil é essa informação? Se ela é correta, o quão útil é essa informação? Daí vocês devem pensar, essa informação eu estou pensando com que objetivo? Para ponderar qual é a utilidade dela. Eu penso sempre na possibilidade de verificar o quão violento é um lugar para poder, de alguma maneira, intervir naquele lugar preventivamente ou ostensivamente, no intuito daquele lugar se tornar menos violento. Então, eu estou pensando em diagnósticos de segurança, eu estou pensando em políticas de segurança pública que sejam capazes de minimizar, de reduzir a violência em dado lugar, por exemplo, no Brasil. Pensando dessa maneira, o quão útil é saber que o Brasil é um lugar violento? Vejam esse mapa agora. Esse mapa tem dados oriundos do Monitor da Violência. O Brasil tem algumas fontes de dados que servem para a gente calcular o quão violento é o país. Uma delas é
oriunda das secretarias de segurança, outras dos agentes da saúde, dos municípios. Entretanto, o dado da segurança pública, por ser estadual, é de difícil acesso e muitas vezes é bastante pouco consistente com relação à possibilidade de comparação entre unidades da federação. Os dados da saúde são consolidados, entretanto, tem um delay muito grande até você ter acesso a esses dados. Então, normalmente tem mais de um ano de demora para que vocês tenham os dados fechados e possa efetivamente saber qual foi o número de mortalidade, de ocorrências de mortalidade e violência em dado lugar mediante aos dados da saúde. Pensando nisso, o Núcleo da Violência da USP, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o G1, ligado à Globo, fizeram uma parceria. E qual era a ideia? Como a Globo tem em todos os estados representantes, esses representantes seriam responsáveis a ir até o lugar onde os atestados de óbitos eram mensurados, eram calculados, e mensalmente esses números dariam uma ideia do grau de crimes violentos no país. Então, é isso que nós vemos nesse mapa, com essa fonte de dados. Quando a gente observa o mapa e pensa na primeira pergunta que eu fiz, o Brasil é um lugar violento? Você fala, o Brasil é um lugar violento. Entretanto, o grau de violência varia muito nos diferentes espaços do país, pensando nos estados. São Paulo, segundo essa informação de 2017, por exemplo, era o estado menos violento com relação a crimes violentos. E daí vocês começam a pensar, bom, se o Brasil é um país violento, essa informação não me basta, uma vez que o Brasil é bastante heterogêneo com relação a esse grau de violência. E mais, se eu pensar do ponto de vista longitudinal, se eu pensar no decorrer do tempo, fica evidente que essa situação momentânea de 2017 não retrata o país em diferentes momentos. Por exemplo, São Paulo, que em 2017 é o estado menos violento com relação a crimes violentos, cerca de 20 anos atrás, era o estado mais violento. O que aconteceu? O que mudou? É um dos temas que a gente vai abordar na aula. Entretanto, a primeira ideia fundamental é que essa generalização, muitas vezes acontece quando você trata de violência, de crime, ela não pode, ou melhor, ela não é útil quando você pondera sobre o que fazer com relação a essa violência. Em 2017, segundo os dados do Monitor da Violência, eram 59.128 ocorrências no país, e, segundo os dados dos anos seguintes, a gente vê que o número de ocorrências tem diminuído. Por exemplo, no Rio de Janeiro foram 4.154 o número de homicídio, que é, apesar de um número alto, o mais baixo desde 91. O recorde de mortes resultantes de intervenção policial no Rio de Janeiro, apesar deste número ser o menor desde 91, é o maior de toda a série histórica onde a intervenção policial é registrada no estado, com 1.810 casos, segundo os dados oficiais, os dados registrados e coletados pelos jornalistas do G1. São Paulo teve 3.209 ocorrências em 2019, sendo que isso gera uma taxa de 7 por 100 mil habitantes, enquanto no Rio de Janeiro a taxa é de 24 por 100 mil. Sendo que, ressalto, lembro, São Paulo era, 20 anos atrás, o estado mais violento do país e hoje ele é o menos violento, o que demonstra que houve uma queda consistente e contínua na criminalidade violenta do país, tanto segundo os dados da saúde, quanto segundo os dados da segurança pública. Tendo isso em mente, então, vocês podem retornar e olhar novamente este mapa, que tenta mensurar por estados qual é o grau
de mortalidade violenta no país, e vocês podem pensar o país desta maneira, ou vocês podem pensar o país desta maneira. Este é o dado de homicídio, também do mesmo ano de 2017, mas esse oriundo do Atlas da Violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e eu não tenho mais a informação por estado, mas por cada município que compõe o país. O mesmo que nós vemos antes, que é pensar o Brasil como um todo, parece não ser adequado. Observar por unidade da federação agora parece não ser tão adequado, porque fica evidente o grau de variabilidade no número de ocorrências nos diferentes municípios do país. Se isso é verdade, se a variabilidade, o quão varia o grau de violência nos municípios é muito grande no país, o quanto serve eu dizer que o Brasil é um lugar violento? O quanto é útil esta informação? Do ponto de vista da análise da grande tendência, da possibilidade de comparar o Brasil com outros países, sim, é útil. Entretanto, é fundamental entender o quão limitada é essa informação, até porque a generalização de muitas ideias, como o Brasil é um lugar violento, São Paulo é um lugar violento, Rio de Janeiro é um lugar violento, apesar de ser não totalmente errado, também não é totalmente correto. E quando a gente pensa em intervenção para redução da violência em certo lugar, é fundamental que a gente compreenda tanto o que acontece na perspectiva global, como na perspectiva local ao mesmo tempo. E saibam que a perspectiva local, historicamente, tem sido negligenciada por N razões. Então, espero que tenha ficado claro nesse início que é muito pouco útil para os objetivos desse curso pensar o quão violento é o Brasil, mas será que é útil pensar no estado de São Paulo? Vamos tomar como exemplo, por exemplo, roubo de carga. Roubo de carga é um crime que é muito importante do ponto de vista financeiro no Brasil e especificamente no estado de São Paulo. Pensem da seguinte maneira: metade do roubo de carga que acontece no país acontece no estado de São Paulo. Metade do roubo de carga que acontece no estado de São Paulo acontece na região metropolitana de São Paulo. E cerca de metade do roubo que acontece na região metropolitana de São Paulo acontece na capital paulista. Daí vocês pensam, isso faz todo sentido, uma vez que o roubo de carga está relacionado ao grande fluxo de mercadorias, está relacionado, então, ao poder de compra, atividade econômica, e faz sentido que São Paulo, então, seja o principal lugar com relação ao roubo de carga. Mas o roubo de carga, então, na capital paulista, do ponto de vista econômico, é o lugar mais importante? Não é. E por que não é? Porque o lugar onde a carga é roubada está relacionado ao tipo de carga. Em São Paulo, capital, a carga roubada é uma carga considerada de pequeno valor. É cigarro, é têxtil, é eletrônico, enquanto nas rodovias fora da capital, eu estou falando de remédios, eu estou falando de combustível, eu estou falando de químicos, que são cargas de muito mais alto valor. Então, o grande volume de roubo na capital paulista, do ponto de vista econômico, muitas vezes não é tão importante quanto o roubo que acontece fora da capital paulista. Mas não muda o fato de que o grande é o número de roubos de carga na capital paulista. Então, vocês podem pensar a capital paulista desta maneira, ou vocês podem pensar a capital paulista desta maneira. E percebam que
novamente, há lugares que concentram roubo de carga. E não é por acaso que são esses lugares da capital paulista que concentram maior número de roubo de cargas. O roubo de carga acontece em lugares específicos, mediante a carga roubada, mas o lugar onde acontece também tem motivo, não é por acaso. E é isso que tem que ficar na cabeça de vocês a partir deste momento. Se é possível eu identificar o lugar mais violento, identificar a diferença do número de ocorrências, do grau de violência e da especificidade do crime em certo lugar, em certo momento, isso é fundamental para o entendimento do crime, da violência, em qualquer lugar que você pretenda fazer esse tipo de análise. Então, a partir de agora, eu vou me centrar na cidade de São Paulo. Ela vai nos servir como exemplo. E para falar da cidade de São Paulo, eu não tenho como fugir da própria história da cidade. Daí vocês começam a pensar, peraí, será que realmente é necessário para eu fazer um diagnóstico hoje, em 2020, de violência em São Paulo, saber a história da cidade? Sem sombra de dúvida, sim, e espero que até o final da aula vocês entendam melhor a razão. O fato é que, vamos falar sobre a história da cidade de São Paulo. Isso aqui é um mapa, e essa área em azul, no centro geográfico da capital, é a área urbanizada da cidade de São Paulo em 1881. Nesse momento, a cidade concentrava 50 mil habitantes. Isso aqui é um mapa da área urbana de São Paulo em 1881. E se vocês começarem a analisar com um pouco mais de cuidado esse mapa, vai ser interessante que vocês vão conseguir identificar hoje ainda importantes pontos de referência que já existiam nesse mapa, como o Largo São Francisco e o Largo São Bento. Uma ideia importante quando vocês pensam em análise de criminalidade, principalmente numa perspectiva longitudinal, para entender a dinâmica, o movimento do crime, é que o passado não simplesmente passa. De fato, existem elementos do passado que podem, até hoje, estar relacionados ao grau de violência em certo momento, em certo lugar. Não sei quantos de vocês conhecem a cidade, mas eu recuperei algumas imagens para que vocês comecem a imaginar melhor como é esta cidade ao qual eu estou me referindo. E esse aqui, por exemplo, é o primeiro mercado municipal da cidade, uma foto de 1880. Aqui eu tenho o Largo da Sé, também em 1880. Vamos para um próximo período. Entre 1882 e 1914, a gente observa que a mancha urbana da cidade teve um crescimento bastante expressivo. Entretanto, ele ainda está bem centrado no centro geográfico da cidade de São Paulo, e ele começa a apresentar grandes aglomerações urbanas fora deste núcleo principal. É interessante vocês, para quem tem interesse sobre a história da cidade, verificarem que esses núcleos urbanos não tão próximos deste núcleo central da cidade foi muito utilizado para especulação imobiliária, e existia muito vínculo entre as políticas públicas que levavam infraestrutura urbana para dada localidade mediante a especulação imobiliária e a proximidade ou não desses núcleos não centrais que estavam se formando. De qualquer maneira, pensem na cidade de São Paulo nesse período, uma cidade que tinha, por exemplo, essa aqui é a Ladeira São João, no centro da capital paulista, no ano de 1990. Aqui é a rua Líbero Badaró.
Esse prédio, no final da imagem, lá no centro, é o lugar que hoje está a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. A gente observa aqui os bondes e saibam que eu estou me referindo a 1910. Aqui, a maneira como o lixo, o saneamento urbano era feito em São Paulo, e é o momento de vocês começarem a se perguntar, peraí, o tema não é violência, o tema não é criminalidade? Por que o Marcelo está falando sobre isso? Eu retorno a pergunta para vocês. Violência era um problema da cidade neste momento? Eu estou falando a década de 1910, São Paulo, capital. Qual era o principal problema da cidade? Era a violência? Não era a violência. Qual era o principal problema, pensando em políticas públicas na cidade neste momento? Sem sombra de dúvidas, epidemias. Era grande o número de epidemias na cidade de São Paulo e havia várias políticas voltadas a essa questão, e qualquer pesquisa de opinião naquele momento evidenciaria que as epidemias, rubéola, cólera, N outras questões, N outras doenças, miasmas, eram o principal problema da capital. Não por acaso, não sei se vocês conhecem, mas é neste momento que é criado Higienópolis. Higienópolis é um bairro criado em São Paulo com a ideia sanitarista, na qual era possível criar uma infraestrutura urbana que protegeria as pessoas, que seria mais adequada à não proliferação de doenças, que era comum à cidade de São Paulo naquela época. Aqui eu tenho a Praça da República, que é próxima a perdão, que é próxima a Higienópolis, neste mesmo momento. Aqui eu tenho a Estação da Luz também, nesse período. Comecem a pensar na cidade de São Paulo e pensem que, informação importante, violência não é um problema principal para a cidade de São Paulo neste momento. O problema é outro. O problema é o alcoolismo, a prostituição, a jogatina, são as doenças que se proliferam. Marcelo, Pois não? só uma coisa, a Érica está perguntando se isso acontece na década de 10 ou em alguns outros momentos também. Sim, pergunta importante. Por que eu estou relatando essas questões? Porque o que vocês devem pensar é que estas questões que eu estou exemplificando como elemento-chave de um certo momento, eles não surgiram espontaneamente neste momento e desapareceram no momento seguinte. Tudo isso é um processo que levou até este momento, e depois esse processo pode continuar ou não. Então, o que vocês devem pensar é, muito bem, o Marcelo está relatando essa condição, mas essa condição de doença não é, da década de 10, mas é um processo que vem e continua, e na década de 10 tem o seu auge como problema, e a visão sanitarista vem como um dos elementos para tentar reduzir essa questão. Veio a visão sanitarista, veio várias políticas públicas voltado à vacinação das pessoas. O problema desaparece? Não, ele continua por um tempo. E daí vocês começam a pensar na questão da variabilidade urbana. Em alguns lugares, o problema é encerrado muito mais rapidamente do que outros. Em alguns lugares, o problema não existia e começa a surgir em momento diferente. É esse tipo de condição, esse tipo de heterogeneidade que é fundamental que vocês compreendam dentro do contexto urbano. Bom, novo período, 1915 a 1929. A gente observa que a cidade de São Paulo cresceu ainda mais, e nesse período São Paulo chega ao seu primeiro 1 milhão de habitantes. A cidade a qual eu estou me referindo tem essa rua 15 de novembro. Percebam que já tem uma
visível atividade econômica bastante interessante, carros circulando, pessoas vestidas de terno e gravata, fiação, que mostra também como a cidade está crescendo do ponto de vista econômico. Por outro lado, essa aqui é a Rua Teodoro Sampaio, a famosa e importante Rua Teodoro São Paulo, Teodoro Sampaio, de São Paulo, na década de 20, de 1820. O que, provavelmente muitos de vocês são jovens, devem ter 20, 30 anos, 100 anos é pouca coisa, é muito pouca coisa. Agora vocês pensam o que era Teodoro Sampaio há 100 anos atrás e o que ela é hoje, e como essa mudança se deu rapidamente, e uma mudança rápida sempre tem consequências, sempre tem implicações. Novo período, 1930 a 1949. São Paulo, nesse período, tem mais de 2,2 milhões de habitantes. 2,2 milhões de habitantes. A população dobra em um período muito grande. Daí vocês começam a pensar, bom, realmente tinha uma grande migração de pessoas para São Paulo. São Paulo era entendida como já nesse momento como um lugar de oportunidades. Muitas pessoas vinham morar aqui atrás de trabalho. Não só pessoas do país, mas também fora dele. Muitas pessoas da Europa, 1930 a 1949, isso tem muita influência da guerra. O fato é que, então, a gente tem em São Paulo um crescimento muito grande, e não é um crescimento que é composto por uma população homogênea, não, é um crescimento populacional com uma diversidade de cultura, de língua, de costumes enorme. E isso tem implicações. Isso aqui, também para vocês pensarem na cidade naquele momento, são pessoas nadando no Rio Pinheiros na década de 1930. Aqui, em 1936, eu tenho o aeroporto de Congonhas. E aqui eu tenho um mercado municipal na década de 30, no mesmo lugar onde nós temos o mercado municipal hoje. E aqui a gente tem uma foto que retrata o centro da capital, Anhangabaú. Esse lugar que a gente vê em destaque é o que é no momento o Shopping Light, que já foi a Light, e a Light já foi a responsável pela distribuição de energia elétrica em São Paulo, como hoje é a Enel, bom, que hoje tem esse paralelo. O fato é que é o tipo de imagem que sairia no New York Times para mostrar como São Paulo era uma das principais capitais do mundo já neste momento, e eu estou me referindo à cidade de São Paulo na década de 40. Novo período, 1950 a 1962. Bom, vejam que a área urbana da cidade de São Paulo explode. A gente chega a mais de 3,6 milhões de habitantes. Pensem que, novamente, eu estou falando de uma cidade crescendo rapidamente, com uma diversidade cultural, de costumes muito grande. Pessoas do país inteiro, pessoas do mundo inteiro migrando para cá. E daí vocês começam a pensar, será que a infraestrutura urbana foi capaz de acompanhar esse crescimento? Acompanhar no sentido de que, obviamente, esse crescimento populacional gera demandas. Demandas de saneamento, educação, saúde, segurança. Será que havia infraestrutura capaz de atender às demandas sociais na cidade de São Paulo nesse período da década de 50 e 60? Não. Curiosamente, eu volto à mesma pergunta que eu fiz para vocês. Se naquela
naquele momento anterior, a violência não era um problema, ou não era o principal problema da cidade de São Paulo, estava longe de ser. Década de 50, 60, cidade com 3,6 milhões de habitantes. A violência é um dos principais problemas da cidade neste momento? Oficialmente, não. Por que eu digo oficialmente? Porque, primeiro, em que momento estamos agora? Estamos num momento político bastante atribulado, onde, uh, is, é, historicamente, desde Vargas até os presidentes que o sucederam, tinham uma visão bastante centralizadora da questão política, e é claro que também das informações cruciais entendidas para o desenvolvimento político, entre as quais de violência de segurança. Então, desde Vargas até o fim do regime militar, saibam que o acesso a esses dados era quase impossível, e saibam que muitos desses dados foram eliminados, foram esquecidos, foram perdidos nesse período, então é muito difícil dizer alguma coisa com relação à violência no país como um todo, mas em São Paulo, por exemplo, nesse período. Tem muito pouca informação, então a gente pode dizer que oficialmente a violência não era um problema para a cidade de São Paulo na década de 60. De que cidade eu estou falando? Aqui a gente tem a fotografia do Largo São Bento, no centro da capital. Aqui eu tenho o Largo do Tesouro também no centro da cidade. A gente observa já a fiação elétrica, os bondes elétricos, o grande número de população flutuante, de pessoas transitando. Esses todos que demonstram que é um comércio que estava em grande atividade, e eu estou me referindo a São Paulo na década de 50. E aqui, não sei se vocês conhecem, fica como curiosidade, o que é uma favela. E por que essa favela é interessante, é importante? Porque essa favela existia onde hoje é o Parque do Ibirapuera. Isso é na década de 50. Novo período, 1963 a 74. A gente observa que o crescimento populacional de São Paulo não para. Nesse momento, a gente chega a 8,5 milhões de habitantes, e a gente começa a observar pelas manchas amarelas que a gente já está começando a ocupar o que é hoje áreas de proteção de mananciais. Quando vocês pensam em, nossa, realmente a população morando irregularmente nas margens da Bimbis e Guarapiranga é um problema muito grave da cidade, o que a gente pode fazer? Do ponto de vista efetivo e prático, o que deveria ser feito, deveria ter começado a ser feito neste momento. Estamos numa cidade com 8,5 milhões de habitantes, que cresceu muito rapidamente, com um caldeirão de culturas. Nesta cidade, 1963 a 74, a violência é uma questão importante? Não é. A que cidade eu estou me referindo? Aqui a gente vê a Avenida Tiradentes. Outra curiosidade, se vocês observarem do lado esquerdo inferior, tem uma estátua. Essa estátua hoje está dentro do campus da capital da USP. E ela tem uma história muito interessante do ponto de vista das razões e como ela foi transportada. E na minha concepção, é uma das estátuas mais bonitas que a gente tem na cidade de São Paulo. Aqui a gente tem o famoso viaduto Santa Efigênia, no centro da capital, na década de 70. Já fica evidente como São Paulo era uma cidade que não podia parar, que era a locomotiva da nação. Nesse momento,
o estado de São Paulo era responsável por quase metade do PIB nacional. A gente observa que já estava evidente que o transporte público baseado em veículo automotor era aquilo que foi escolhido para a cidade de São Paulo. Ali a gente tem a visão de toda a edificação da cidade na região central e a gente também já começa a perceber que a gente tinha vários grandes problemas relacionados a problemas de infraestrutura, como alagamentos. A gente começa a lembrar da retificação que houve no Rio Tietê e as implicações disso. E por que ressalto pontualmente essas questões? Porque saibam que políticas públicas foram feitas, decisões foram tomadas do ponto de vista da estrutura da cidade, e isso tem implicações, e muitas das decisões tomadas, em vez de melhorar a situação, piorou bastante a situação. Então a gente tem esta cidade, e diante de todo esse contexto, o que eu falei para vocês é que a violência não é considerado um problema. Chegamos a um outro momento. Década de 70. Então, de meados da década de 70 a 80, fica muito evidente que as pessoas começam a se consolidar em áreas que hoje é considerada áreas de proteção de mananciais. E por que isso aconteceu? Porque era o lugar mais barato. E por que isso aconteceu? Porque era o lugar mais barato, não só de você ter a sua casa, mas também de morar. Houve um grande processo de gentrificação no qual pessoas que moravam em regiões mais centrais eram afastadas do centro, porque morar no centro era muito difícil. E daí a gente começa a pensar, bom, eu tenho um grande número de pessoas que agora estão indo para as margens da cidade, toda uma infraestrutura viária é necessária. Começa, então, o boom que hoje torna São Paulo um dos lugares com maior número de veículos de transporte público, e também começa aquela lógica pendular, no qual pessoas que moram em regiões distantes da cidade vão trabalhar em regiões mais centrais e gastam o dia inteiro neste movimento. A questão é que, finalmente, sim, a violência se torna um fator importante de estudo para os acadêmicos e para os gestores públicos. Eu falo que se torna um elemento importante do ponto de vista de gestores e acadêmicos, do ponto de vista oficial. Por quê? Porque se você pensa na questão da violência no Brasil, a cidade, o crime e a relação entre essas duas questões sempre esteve presente no debate público, consequentemente, tinha políticas públicas voltadas a isso e tinham pessoas na área acadêmica estudando isso. Entretanto, apenas em meados da década de 70, os homicídios, a criminalidade violenta se torna um objeto relevante tanto para os acadêmicos como para as políticas públicas. Mas uma coisa é fato, a violência já acontecia, por isso que eu falo que o passado não simplesmente passa, ou seja, a violência existia. Entretanto, lembre-se, outros problemas tinham, e além disso, a gente estava em regimes totalitários, cuja essa informação do grau de violência era muito pouco, era de difícil acesso. Mas o fato é que, eu não sei se vocês conhecem, Paulo Sérgio Pinheiro é uma das referências nacionais, é um dos percursores no estudos de violência, de violação de direitos aqui no país. Ele é uma das pessoas que foram responsáveis pela criação do Núcleo de Estudo da Violência da USP, junto com o professor Sérgio Adorno, que será um dos professores desse curso. E o que o Paulo Sérgio relata, abre aspas, alguns colegas acreditavam que o estudo da violência
não era um tema legitimado pela ciência política, apesar de estar no âmago do Estado. Então, meados da década de 70, os principais intelectuais do país que estudavam, por exemplo, ciência política, apesar de concordarem que a violência, a violação de direitos, o crime estava no âmago do Estado, não era um objeto que era considerado entre os mais relevantes de ser estudado na área acadêmica. E os agentes públicos iam na mesma linha. Lembrando que agentes públicos eu estou falando? Quando eu falo de agentes públicos de segurança, eu estou falando de agentes públicos de segurança específicos de um momento que é, nesta questão, com relação ao período que eu estou me referindo, ao regime militar. Então, segurança pública era questão militar, era vista com uma visão militarista. Então, não era importante e quando era importante, era vista com uma perspectiva militarista. E isso tem implicações, adivinham, até hoje. Com relação, então, a esta questão, como eu falo para vocês, é muito difícil vocês conseguirem dados efetivos sobre qual era o grau de violência naquele momento. Entretanto, tem um trabalho importante da Melo Jorge, da professora, é uma das poucas referências que dão alguns dados que permitem que a gente tenha algum tipo de ideia do grau de mortalidade violenta naquele momento. O que relata Melo Jorge? Aumento do número de homicídios teve impacto imediato no risco de morte por causas violentas. Cresceu 34,2% entre 1960 e 75. Teve seus valores alterados de 44,1 para 59,2 por 100 mil habitantes nesse período 60-75. No período, enquanto a mortalidade por causas violentas, em seu total, cresceu em mais de 1/3, os homicídios cresceram ainda mais rápido. Naqueles 15 anos, os homicídios cresceram 81,4%, chegando a 10,7 por 100 mil habitantes em 75. Daí vocês pensam, 10 por 100 mil habitantes é um valor alto? Bom, se vocês compararem com o pico de violência em São Paulo, não é. Porque, como vocês vão verificar no decorrer da aula, o pico em São Paulo era superior a 50 por 100 mil habitantes. Entretanto, se vocês compararem com hoje, 2020, esse número de 10,7 por 100 mil é maior do que o número que nós temos hoje. Então, não é que a violência não era um problema. Não é que ela não existia. Ela existia, ela era diferente do que é hoje. Entretanto, além da questão política, que não permitia ter uma visão clara da violência naquele momento, também estava no senso comum que a violência não era um dos principais problemas antes da década de 75, e na década de 70 parece que deu o estalo, e todo mundo disse, não, a violência é realmente muito importante, mas quando se falava de violência, se falava de pessoas violentas. Era voltada a estratos específicos da sociedade que precisavam ser combatidas, presas e até eliminadas. Eu acho que vocês conseguem fazer paralelos com muito do que a gente escuta ainda hoje. Num trabalho que eu publiquei com o professor Sérgio Adorno, a gente recupera as fontes oficiais de dados sobre criminalidade violenta no país. E recuperando esses dados, a gente consegue fazer esse gráfico. A gente tem aqui o Brasil, o estado de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo e o município de São Paulo. A gente observa que houve um evidente crescimento no número de óbitos por natureza violenta
A fonte aqui é a estatística do registro civil em cartórios. E, de fato, quando a gente observa esse gráfico, a gente tem que perceber que é no lugar onde está a seta, é neste período que a violência é efetivamente considerado um dos principais problemas das capitais brasileiras, do Brasil como um todo, e vem todo aquele discurso sobre o que nós temos que fazer para reduzir essa violência tão grande no país. Isso acontece neste período, e nós temos esta cidade. Nesse momento, e eu estou me referindo à década de 80, a gente já tem um grande número de favelas espalhadas pelo município de São Paulo. A gente tem centenas de milhares de famílias residindo onde hoje a gente determina como área de proteção de mananciais. A gente já teve o esvaziamento do centro, que agora a população mais rica não reside neste lugar, na região que hoje é o centro da capital, região da Avenida Paulista, e já se deslocaram para outras localidades mais distantes do centro, como, por exemplo, aqui no bairro do Morumbi. O fato é que a gente tem esta cidade, neste momento, já consolidada, muito próxima do que nós temos hoje, e a população aumenta cada vez mais, começa a cada vez mais se residir em lugares mais distantes do centro comercial. Entretanto, os novos núcleos comerciais começam a surgir. A gente tem que lembrar que em pouco tempo aqui haverá o Rodoanel na zona sul de São Paulo. Isso teve bastante implicações do ponto de vista da concentração populacional na zona sul de São Paulo. Do ponto de vista da zona leste, quem também tiver interesse sobre a cidade de São Paulo, é interessante os estudos que mostram como a zona leste de São Paulo foi consolidada, as pessoas começaram a residir cada vez mais nessa região, e havia um processo muito grande de grilagem, onde as pessoas vendiam o terreno do domicílio com dimensões diferentes do que efetivamente eles tinham. Isso foi elemento de muito conflito e muitas mortes na Zona Leste no período em que a consolidação urbana se deu nesse lugar da cidade. Bom, então a gente tem uma história que mostra que São Paulo tinha grandes problemas, oficialmente, até mesmo na década de 70. Violência não era um grande problema. Depois deu um estalo, todo mundo começa a falar que a violência é o principal problema da cidade de São Paulo. E, segundo os dados que eu consegui levantar, eu consegui recuperar até 1900, consegui ir para o passado até 1981, e nesse gráfico eu tenho dado até 2018. E a gente observa que, no gráfico, a gente observa uma tendência de crescimento num certo período e uma tendência de queda no período seguinte. A gente vai agora tratar especificamente desse movimento. Sendo que eu vou me centrar mais no período a partir da década de 90, porque é o período onde alguns dados conseguiram ser recuperados, algumas estimativas mostram-se mais consistentes, e 92, como vocês conseguem ver no gráfico, não só é um momento importante, porque é um momento no qual as taxas de homicídio doloso, que esse gráfico representa, aumentam como tendência continuamente até o seu pico, como tendência. E, além disso, em 92 acontece algo que eu acho bastante importante em São Paulo, que eu não vou dizer o que é, mas no final
muitos de vocês vão lembrar, mas no final eu vou relembrar para vocês. Então vamos pensar na violência em São Paulo a partir da década de 90, especificamente em 1992. O que é isso? Isso aqui é um mapa que eu gerei a partir de estimativas baseados nos dados que efetivamente eu consegui de 1999 e os dados agregados que eu tinha até 92. Então, de 92 a 98 é uma estimativa que eu fiz. A partir de 99 são dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública. Isso aqui é um mapa de densidade. Como a gente interpreta este mapa? Áreas em branco, nenhum homicídio naquele lugar, naquele ano. À medida que vai se tornando azul, verde, amarelo, vermelho, quanto mais vermelho, maior a concentração de homicídios naquele momento, naquele lugar. Isso aqui é o dado de 92 e a taxa de homicídios para o município como um todo é de 29 por 100 mil. Vamos ver o que acontece no decorrer do tempo. Então, 92, 93, 94, 95, 96. 96 é importante porque efetivamente é o momento em que a Secretaria de Segurança Pública começa a sistematizar os dados e a gente tem maior confiança sobre aquilo que a gente pode afirmar, segundo os dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública, que acontece na capital, na Grande São Paulo e no interior. Esses aqui são os dados oficiais de crime contra a pessoa, entre os quais está o crime de homicídio, e a gente observa, em número absoluto, o pico no estado de São Paulo em 2012, com quase 700 mil boletins de ocorrência de crime contra a pessoa, e novamente, se vocês tinham aquele sonho de ir para o interior, porque vocês tinham a concepção de que o interior necessariamente é menos violento do que a capital, sob todas as circunstâncias e perspectivas, vocês novamente devem repensar sobre essa questão. Então, é esse o cenário que nós temos com relação ao homicídio em São Paulo e os dados da segurança pública. Aqui eu tenho o mapa de 97. Em 97, é essa cidade que nós temos. Aqui a gente tem, evidentemente, já consolidado toda a moradia irregular em zonas de proteção de mananciais. Bires e Guarapiranga, agora, que é a principal fonte de água do município de São Paulo, uma das principais fontes de água do município de São Paulo, já está ameaçada devido a essa urbanização. E não preciso falar que realmente violência é considerada um grande problema. 98, 99. Isso aqui é dado oficial e, segundo os dados, é o ano mais violento da história da cidade de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, segundo os dados oficiais de segurança pública, foram mais de 5.500 pessoas mortas, vítimas de homicídio doloso na capital paulista naquele ano. Segundo os dados da saúde de mortes por agressão, o número é ainda maior e se aproxima de 6.500 pessoas mortas vítimas de homicídio. Sendo que eu tenho uma taxa global superior a 50 por 100 mil habitantes, o que é comparável a qualquer localidade em guerra civil. E, segundo a ONU, nesse momento, São Paulo tem um dos lugares mais violentos do mundo. Esse lugar se localiza na zona sul da capital, no Jardim Ângela, perto dos limites que o Jardim Ângela faz com o Jardim Ângela faz com o Jardim São Luís e o Capão Redondo. São Paulo é considerada um dos lugares
mais violentos do mundo. Agora, para um aluno mais atento, ele vai perceber que esta informação é muito pouco útil. Por quê? Se São Paulo pudesse ser compreendido, analisado e políticas de intervenção pudessem ser direcionadas à cidade como um todo, o mapa deveria ser vermelho e amarelo em sua totalidade. Entretanto, fica muito evidente que no ano onde São Paulo era o lugar mais violento do país e um dos lugares mais violentos do mundo, há lugares que não sofriam com o problema de homicídio. Se isso é verdade, é possível pensar em uma política pública de segurança para a cidade como um todo, negligenciando o fato dessa heterogeneidade da cidade de São Paulo? Sem sombra de dúvidas, não. Existem várias São Paulos dentro da cidade de São Paulo. E o entendimento disso é fundamental em qualquer política pública, não só de segurança, mas também de saúde, e é um dos temas que vai perpassar todas as aulas deste curso. Então, a gente chegou em 99, um dos anos mais violentos, o ano mais violento da história da cidade de São Paulo, e a gente, segundo os mapas e segundo o gráfico, percebeu que, como tendência, o número de homicídios crescem continuamente. Em 2000, a gente está em 99, então, como vocês observam no mapa, e observam que em 99 a taxa era de 52 por 100 mil habitantes, e em 2000 aconteceu uma coisa interessante, que bom, não cresceu. Daí eles pensaram, bom, tudo bem, não é a primeira vez que não cresce. Entretanto, como tendência, é provável que isso seja algo eventual, que vai crescer nos próximos anos. E não é que em 2001 também não cresce. E não é que em 2002 caia ainda mais. Vamos falar sobre esse período. Isso aqui é um mapa de São Paulo em 2000. A gente observa que a concentração de homicídios é muito grande ainda. Entretanto, é curioso observar que 99 e 2000 é quase um retrato um do outro. Os homicídios aconteceram basicamente nos mesmos lugares com a mesma intensidade. Entretanto, o cenário não se sabia na época, mas o cenário ia mudar. 2001, 2002, vejam como a concentração de homicídios, que é coerente com a queda dos homicídios em si, é retratada nesse mapa. A taxa que era de superior a 50 por 100 mil, agora está em 40 por 100 mil habitantes. 2002. Por que 2002 é importante? Porque é o momento que as pessoas começam a se questionar. Qual era o questionamento? Bom, por que tá caindo? A gente esperava que ia continuar crescendo porque não houve efetivamente algo que foi diagnosticado como um elemento que poderia explicar a queda dos homicídios. Nesse período, então, de 2002, nesse ano de 2002, as pessoas começavam a se questionar. Muito bem, tem caído nos últimos anos. Isso será uma tendência, ou seja, vai continuar caindo, ou isso foi um momento específico e, como esperado, entre aspas, vai voltar a crescer no decorrer dos próximos anos? Essa é a grande questão que se dava lá em meados de 2002. Isso aqui é o ano de 2003, cai mais. 2004, cai ainda mais. 2005. 2006. 2006 é um ano importante por quê? Agora eu recupero o ano de 92 com vocês. O que aconteceu em 92 que foi importante do ponto de vista da segurança pública em São Paulo? Carandiru. O que acontece um ano depois?
um tempo para vocês pensarem. Em 93 é o ano considerado de fundação do primeiro comando da capital, do PCC. O que acontece em 2001? Mega rebeliões em todo o sistema penitenciário do estado de São Paulo. E o que acontece finalmente em 2006? São Paulo para. PCC para o estado de São Paulo e a capital paulista. No meio da tarde, em 2006, de um dia que aparentemente começou normal, a população de São Paulo sai das ruas e volta para suas residências porque múltiplos ataques do PCC a vários ônibus e delegacias e várias rebeliões no sistema penitenciário. Da mesma maneira que eu falei para vocês que o roubo de carga não acontece num lugar por acaso, da mesma maneira que eu retrato para vocês de que a evolução da cidade de São Paulo se deu de determinada maneira, porque houve escolhas, e isso tem implicações, alguns momentos, algumas escolhas e alguns processos que aconteceram na história de São Paulo também são fundamentais para entender como é o movimento da violência de São Paulo no ponto de vista do decorrer do tempo, a longo prazo, e também entender o contexto que nós temos hoje. Então pensem o seguinte, 92, mega rebelião no sistema penitenciário. O sistema penitenciário, naquele momento, já estava superlotado na cidade, no estado de São Paulo. Quando você fala em superlotação, muitas pessoas criticam, debatem, mas quando eu falo em superlotação, é dentro da seguinte ideia. Por que pessoas são presas e estão dentro do sistema penitenciário? Minimamente, a ideia é pessoas cometeram crimes, elas devem pagar pelo crime que cometeu. Ao pagar o crime que cometeu, elas devem ser colocadas numa instituição que seja capaz de que ela cumpra a pena e que ela se ressocialize para que, ao cumprir a pena, ela volte ao convívio da sociedade e não volte a cometer o mesmo crime. Parece que é lógico esse processo dentro do crime e punição. Já na década de 90, a gente estava muito longe, mas muito longe do ideal, da possibilidade de ter um sistema penitenciário que minimamente acomodasse dignamente as pessoas dentro do sistema. Diante disso, e uma vez que não tinha interlocução com o Estado, o que começou a acontecer dentro do sistema penitenciário? Lideranças surgiam e lideranças concorriam pela liderança. Não sei se vocês já ouviram falar em facções como seita satânica aqui na cidade, em São Paulo. Se vocês não ouviram falar, e saibam que na época ela era uma das facções mais importantes, ela ainda existe, mas ela é ínfima mediante aquilo que ela já foi. Por que a gente não ouve falar hoje da seita satânica? Porque os integrantes do PCC eliminaram a concorrência. Primeiro, dentro do sistema, e depois de consolidar o poder dentro do sistema, de ser capaz de fazer mega rebeliões em 2001, se vocês pesquisarem sobre jornais, entrevistas de agentes públicos, em 2001, no momento de mega rebelião e nos anos que se sucederam, muitos falavam que o PCC estava sendo sobrevalorizado, não era uma facção tão importante assim, que a população não devia se preocupar tanto. E o que acontece em 2006? O PCC mostra o seu poder não só dentro do sistema penitenciário, mas também fora dele, parando a cidade de São Paulo e várias cidades no estado de São Paulo. 2001, 29 unidades prisionais, 25 presídios, 2 delegacias, 2 cadeões. Simultaneamente, no dia 19 de fevereiro daquele ano, 29 unidades. Entre 13 e 23 de maio de 2006,
foi o momento dos atentados do PCC, de maior número de atentados. Nesse período, teve 135 prisões, 110 pessoas foram mortas, sendo que, segundo os dados oficiais, 79 dessas 110 pessoas teriam ligação direta com o ataque. Mas, como eu falei, uma coisa como essa não acaba imediatamente. Então, até dezembro de 2007, ainda havia ações qualificadas como execução sumária ou chacina ligados aos atentados do PCC. Bom, o fato é que o PCC, dentro desse processo, é um elemento que jamais pode ser negligenciado do ponto de vista da sua importância para o entendimento da criminalidade na cidade, no estado, no país, dentro do sistema penitenciário e fora dele. 2007, vejam que o número de homicídios é bem menor do que a gente tinha no início do período. 2008. Bom, 2008. Por que 2008 é importante? No meu ver, 2008 é importante porque é quando efetivamente as teses fundamentadas que começam a explicar o porquê houve a queda dos homicídios em São Paulo começam a aparecer. Entre as teses, a gente pode colocar essas teses em grandes temas guarda-chuva, por assim dizer. Então, tem algumas teses que dizem que o homicídio em São Paulo caiu devido à participação social. Quem argumenta desta maneira tem fundamento? Tem. Porque nunca houve uma coalizão tão grande de movimentos sociais como nesse período. Nunca houve o surgimento em número de ONGs tão grande como nesse período. Nesse período, a Igreja Católica tinha uma grande influência nas periferias, hoje não é. A Igreja Católica é evangélica, mas naquele período, a Igreja Católica tinha grande importância, fez vários movimentos relacionados à pacificação social, e isso está relatado, então tem um grupo de pessoas que sustentam que foi a participação social. Papel dos municípios. Bom, antes, num passado muito distante, segurança pública era vista como uma questão de Estado e ponto. Depois se percebeu, felizmente, de maneira adequada, infelizmente, de maneira tardia, que os municípios tinham um papel fundamental com relação à segurança pública. E diante desta ideia, alguns municípios criaram guardas municipais. Mas as guardas não é nem tanto a questão. A questão é que várias outras coisas foram feitas em âmbito municipal com projetos, com planos municipais de segurança, com acesso aos municípios a recursos federais, com políticas de restrição, que muitas pessoas sustentam que foi responsável pela queda dos homicídios. Há pessoas que sustentam que foi mudança na demografia e aspectos socioeconômicos. Lembrando que eu estou dando exemplos muito grosso modo, devido ao tempo que nós temos. Mas o fato é que, do ponto de vista das pessoas que sustentam esta ideia de demografia e aspectos socioeconômicos, o que elas dizem? Houve uma mudança demográfica no período. Houve uma mudança econômica no período. Houve, por exemplo, um envelhecimento da população. A população vive mais e as famílias têm cada vez menos filhos. A população envelheceu. E saibam, e isso é um fato, os jovens, historicamente, no mundo como um todo, são as principais vítimas e os principais atores de criminalidade violenta. Então,
a gente pensa por uma questão lógica, e existem vários elementos, além desses, que parecem sustentar essa ideia, com a redução do desemprego, com políticas públicas de renda mínima, por exemplo, além do envelhecimento da população, além de maior escolaridade da população, etc., parece que isso se sustenta. Aperfeiçoamento dos mecanismos de planejamento, gestão e controle. Bom, isso quem fala são os agentes de segurança. Os agentes de segurança falam, os homicídios em São Paulo caíram porque a ação da polícia, as ações de políticas públicas de segurança se tornaram mais efetivas. E existem elementos que sustentam isso? Também tem. O investimento foi muito grande, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do número de policiais. Houve mudança profundas no currículo policial, por exemplo, colocando direitos humanos dentro da formação do policial. Houve a criação, por exemplo, também do método Giraldi, que é do tiro defensivo no intuito de que a polícia vitimasse menos pessoas em confronto. Isso são todos os argumentos, perdão, são alguns dos argumentos que a polícia traz. Lembro, por exemplo, em 99 foi criado o Infocrim, que é o sistema de informação que digitaliza os boletins de ocorrência. É por isso que eu consigo ter um mapa de 99 oficial. Foi em 99 que o Infocrim começou a funcionar, e por coincidência ou não, foi a partir de 99 que os crimes caíram. É assim que argumenta principalmente os agentes de segurança ou pessoas que acreditam que essa mudança na técnica, na tecnologia, esse investimento foi o responsável. E um outro grande tema guarda-chuva é a redução das disputas de territórios por facções criminosas. Qual é a ideia? O PCC diminuiu os homicídios. Como? De duas maneiras, basicamente. Uma, com o monopólio do crime organizado em São Paulo do PCC, não tem mais conflito entre facções. Não tendo mais conflito entre facções, não tem mais tantas pessoas mortas nos conflitos. Além disso, o PCC, desde a sua constituição, tem como se fosse um viés empresarial. O PCC não gosta de conflito. Quando ele está num conflito, é para arrasar, para matar todo mundo se necessário. Mas, se for possível não entrar em conflito, é melhor. Então, por exemplo, se uma pessoa matar outra perto de um local onde há o tráfico de entorpecentes, a polícia vai até o lugar onde aconteceu o crime e isso atrapalha o tráfico. Isso numa imagem muito simplista do que acontece. Então, a ideia é que a facção PCC deu a si mesmo o poder de vida ou morte em certas localidades. Ninguém mata mais ninguém sem a conivência do PCC. Então, as pessoas que acreditam nesse tema, que estudam sobre essa questão, afirmam que foi o PCC responsável pela queda dos homicídios. A gente não tem tempo para discutir, a não ser que vocês queiram retomar isso no final, mas o fato é que, se vocês quiserem minha opinião, tudo o que eu apresentei para vocês está certo e errado em partes. Nenhuma dessas explicações sozinha é capaz de apresentar fundamentos que justifiquem a queda da maneira que foi aqui em São Paulo. Entretanto, a soma dessas questões, observando lugares e momentos específicos, ao meu ver, é a melhor fonte de entendimento sobre o que acontece aqui em São Paulo. 2009, 2010, vejam que os homicídios acontecem em número muito pequeno, mas infelizmente ainda se concentram em lugares específicos. Esses lugares específicos estão na história
da cidade de São Paulo como sendo lugares violentos. Daí vocês se perguntam, bom, se há décadas são os mesmos lugares, por que a gente não faz nada? Boa questão. 2011, 2012. 2012 é um ano também interessante porque quebra a tendência de queda que se observa desde 99. O que aconteceu em 2012 que aumentou a taxa dos homicídios em São Paulo? Então, a gente tem aqui, apontado no gráfico, um momento em que a gente tem um salto no número de homicídios, que é estatisticamente significativo, diga-se de passagem. O que aconteceu em 2012? Bom, em 2012, houve um grande conflito entre agentes de segurança e integrantes de facções criminosas. Teve essa guerra entre poder público de segurança e facções criminosas, elevou muito o número de policiais militares, principalmente mortos policiais com características de execução. Além disso, teve crescimento de chacinas em São Paulo, e isso foi tão grande do ponto de vista da quantidade que foi capaz de reverter a